E eu quero aqui, nessa tarde, noite já, eu quero aqui falar um pouco a respeito de convicção. O que significa convicção? Nós estamos vivendo, sem dúvidas, dias difíceis, crises, várias crises institucionais, crises políticas, crise econômica, crise de valores. Então, nada mais importante do que a pessoa ter convicções. Eu tenho dito nos últimos dias, e já falei aqui nessa tribuna, que nós temos que sair dessa quanto pior, melhor. Porque a minha pergunta é sempre: o quanto pior é melhor para quem? Com certeza, para o povo, não é. O povo sofre, é o desemprego, o povo sofre no seu dia a dia. Temos aí, no Rio de Janeiro, a questão da segurança pública, uma situação que preocupa muito. Hoje eu estive com o comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o coronel Volney, e nós falávamos de números, de estatísticas. Já passa de 108 policiais mortos este ano no Rio de Janeiro. Nós temos a presença da Força Nacional. Eu até comentava com ele, nesse final de semana prolongado, eu pude perceber uma presença maior da Polícia Militar nas ruas da cidade do Rio de Janeiro em especial. Eu circulei vários bairros participando de eventos do Dia da Criança, participando de eventos políticos também. E eu pude ver, então, várias blitz, encontrei várias blitz andando pela cidade, o que é importante, porque a presença da polícia, a presença de fiscalização é sempre importante. Falei para ele a respeito do trabalho que estou atuando junto ao Ministério da Justiça, junto ao Fundo Nacional de Segurança Pública, para que recursos sejam enviados para o Rio de Janeiro para manutenção de equipamentos, de viaturas, de caveirão, inclusive de helicóptero também, manutenção de armas e também a questão de munições. Nós temos que realmente atuar contra essa escalada da violência. Então, como eu disse, o quanto pior é melhor para quem? Então, eu defendo a segurança, eu defendo o trabalhador, eu defendo a família, eu defendo os valores da família. E eu quero, inclusive, aproveitando esse momento, e vim aqui também para falar sobre isso, eu já falei outras vezes e quero reforçar. Eu acompanhei a matéria no Domingo Espetacular da Rede Record, nesse domingo, que trouxe à baila, mais uma vez, o que está sendo confundido, o que está sendo chamado de arte e cultura, e que, na verdade, não passa, para mim, de pornografia, de erotização de criança e também de pedofilia. Tudo começou na exposição lá em Porto Alegre, exposição no Centro Cultural de um banco. Inclusive, hoje eu recebi representantes do banco que vieram até falar sobre isso, que num total de mais de 260 obras, apenas 3 obras tiveram essa questão religiosa ou essa questão de pedofilia, enfim. Mas depois, no que eu chamo de sequência de atos ruins, nós tivemos a questão no Museu de Arte Moderna em São Paulo, onde eu já disse aqui o posicionamento claro, onde uma criança exposta, levada à presença de um adulto nu e tocando o corpo desse adulto. E nós já falamos aqui, tanto eu como o presidente Magno Malta, e mais uma vez estamos aqui, o senador Magno Malta presidindo, e eu aqui falando, e principalmente defendendo os valores da família. Então ali, nós já falamos aqui, ali caracterizado a pedofilia e a erotização.
e conforme o artigo do ECA, já citado pelo senador aqui, que eu muito bem me lembro, ali já foi um crime praticado. Ali é um crime praticado. E recebi vídeos também, dentro dessa sequência ruim, como eu falei, eu recebi um vídeo onde uma turma de crianças com a professora estava ou indo ao museu, ou tinha saído do museu, mas um vereador parou o grupo, se apresentou à professora, disse: eu sou vereador fulano, e a senhora está indo para onde? E ela disse que estava indo por uma exposição no Palácio de Arte de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que é Faça Você Mesmo a Sua Capela Sistina. E as imagens dos quadros que eu vi ali, me desculpe, ou melhor, não tem nada que pedir desculpa, não. Mas, para mim, aquilo não é outra coisa senão pornografia pura. Me fez lembrar até os meus tempos de jovem, quando eu não tinha internet, que alguns desenhos daquele tipo chegavam até as nossas mãos em preto e branco, e tinham outro nome também. E ali nós vimos de tudo. Nós vimos homossexualismo, sexo grupal, zoofilia, tudo exposto ali nos quadros. Veja bem, eu já vi em algumas matérias da imprensa isso sendo chamado de puritanismo, que os falsos puritanos, ou os puritanos, vimos aí artistas fechando a boca, fechando os olhos, fazendo cara feia, dizendo que a censura... Veja bem, como bem disse a matéria da Record, não confundam crítica com censura, como também não deve ser confundido liberdade com libertinagem. Eu sei que existem hoje feiras de sex shop, existem exposições como essa. O adulto que quiser ir lá, fique à vontade. O pervertido que quiser ir lá, fique à vontade. É adulto, ele tem o poder de decisão. Agora, levar crianças, e crianças nem sendo avisadas, eu até me lembrei da minha infância, senador Magno Malta, e ver como que as coisas, elas ficam muito registradas. Eu me lembrei quando criança, no primário, no antigo primário, acho que na 3ª série, ou 4ª série, onde eu fui levado numa excursão da escola. Olha, a minha alegria de poder andar, hoje eu sei, na época andamos de ônibus cerca de 4 ou 5 quilômetros, para ir até um parque que existe na minha cidade natal, Santo André, e nós fomos lá visitar o parque, onde fizemos uma caminhada, vimos plantas, nos deram plantas, sementes para nós plantarmos. Você vê que isso é tão forte numa criança, ô presidente, que isso ficou registrado no meu coração até hoje. Vossa Excelência, me permita, o seu discurso é muito importante, mas eu queria pedir à segurança lá fora, a mesa está autorizando as pessoas a entrar. E, por favor, vocês atendam a mesa. Muito bem, então, eu me lembro, o presidente, senador Magno Malta, o quanto aquele momento foi um momento de alegria, de felicidade, que está registrado no meu coração até hoje. Aquela pequena excursão de 4, 5 quilômetros de ônibus, que foi uma festa, mas foi uma coisa pura. Criança de primário sendo levadas a um parque para estar em contato com a natureza, para receber semente, plantar semente, para participar de conversas sobre a natureza. E olha que naquela época a bandeira do meio ambiente não era nenhuma coisa tão forte como é hoje. Mas aquilo ficou registrado como criança. Agora eu fiquei imaginando, vendo essas cenas, se eu fosse tirado da minha sala de aula, levado a uma excursão, para chegar e de repente me deparar com os quadros como eu vi nas imagens que me mandaram. Repito, com zoofilia, pedofilia, homossexualismo, sexo grupal e tudo mais. Que isso? Crianças sendo levadas a isso. E a professora afirmou que estava indo lá em Belo Horizonte, aonde eu quero entender, senador, faça você mesmo a sua Capela Sistina. Pelo que eu me lembro, a Capela Sistina não tem arte erótica.
não tem arte pornográfica, só se eu estiver cometendo aqui um grande equívoco. Mas eu não me lembro disso. Quem puder me ajudar, até confirmando a informação, é bom que ajude. Mas é isso que eu quero aqui tratar. Censura e crítica são totalmente diferentes. E os artistas, repito, que colocaram a mão nos olhos, na boca, que fizeram cara feia na televisão, nas redes sociais, para dizer que estão sofrendo censura, que a censura voltou. Peraí, crítica, e nós temos que aceitar críticas. Cada um tem uma posição, é a democracia. Agora, o que está escrito na lei tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Se lá no estatuto diz que acompanhar a criança, levar a criança, expor a criança a situação de sexo e coisas desse tipo, ofende o estatuto da criança, então tem que ser julgado conforme o estatuto, não é? Criminoso, já falamos aqui, é pedofilia, e pedofilia é crime hediondo. Então eu quero dizer, como eu iniciei o meu discurso, falando a respeito de convicção. E a minha convicção é essa, dentro dos valores da família, e repito também, eu não estou aqui querendo, como disseram na imprensa, ser puritano. Eu tenho meu posicionamento cristão, eu tenho os meus valores, os meus princípios, mas respeito. Se fizer uma exposição pornográfica e lotar de adultos, problema de cada adulto. Agora, levar a criança, não. Se faz uma feira de sex shop e lota de adultos, para variadas práticas que quiserem, problema dos adultos, problema de cada um. Agora, levar a criança, não. Isso jamais nós vamos tolerar e jamais nós vamos aceitar. Então, eu quero deixar bem clara essa posição e quero parabenizar também a Record pela matéria exibida no último domingo, matéria muito bem feita, aonde psicólogos, aonde professores, aonde representantes da OAB participaram e deram sua opinião, e todas as opiniões foram claras no sentido que a criança não tem condições de discernimento, de entendimento para participar de situações como essa. Não tem, porque a criança pode confundir tudo. A criança pode entender que ela pode tocar no corpo de outro a hora que ela quiser. E quando alguém maldosamente expor alguma parte do corpo à criança, ela vai achar que pode tocar também, de forma natural. Então, muito bem, parabenizo aqui, reforçando a matéria da Record. Não confundam crítica com censura. E ainda, complementando, nesse ponto que eu vou citar agora, por exemplo, eu e o senador Magno Malta divergimos, já até conversamos ali na mesa, mas, por exemplo, e eu tenho dito isso, estou afirmando isso com toda clareza, porque eu sou um homem de posição, e quero dizer aqui na tribuna que o meu voto de ontem não foi a favor do Aécio Neves, do senador Aécio, e nem tão pouco contra o Supremo, não foi. Não votei por combinação nenhuma, por acordo nenhuma, nem por pressão nenhuma de ninguém. Até porque pressão não faz mudar o meu voto, não. Eu sou uma pessoa de posição e eu defendo as minhas posições. Eu votei conforme a Constituição e eu tenho consciência clara disso. Por quê? Porque a Constituição não há previsão constitucional de afastamento de parlamentar por medida cautelar. Se a questão foi política, aqui, de alguns senadores, eu respeito, mas respeita a minha também. Porque eu me lembro, eu fiquei chateado, eu fiquei revoltado, na votação do impeachment, nós trabalhamos até madrugada aqui, e quando chegou o final da sessão, eu me senti lesado, me senti enganado, quando eu vi aqui, nós votamos o impeachment de uma presidente e, ao mesmo tempo, mantemos os direitos políticos dela. Ali rasgaram a Constituição. O Lewandowski, exatamente, o Supremo. E, da mesma forma, é o que eu penso também.
Se não há previsão, faça uma emenda. Quem quiser mudar, que faça uma emenda. Coloca uma emenda constitucional aplicando medidas cautelares a parlamentares. Se for aprovado na casa, eu vou aceitar, eu vou votar a favor. Agora, no que existe hoje na Constituição, não há previsão legal. Então, o povo tem que saber. A mesma coisa, eu vou citar aqui o exemplo, me permita, a minha dentista, todo o respeito que eu tenho a ela disse assim à minha dentista na última consulta: ô senador, a Câmara vai inocentar o Temer de novo? Vocês vão fazer isso? A Câmara vai inocentar o Temer? E eu disse para ela: mas quem inocentou o Temer? Vocês não inocentaram, não? Eu falei: não, a Câmara não inocentou. A Câmara votou para que a investigação ela fosse suspensa e no momento que ele deixar de ser presidente, a investigação continua da mesma forma. Ninguém inocentou ninguém. Ele vai responder de acordo com o que está sendo acusado. Quando deixar de ser presidente, a investigação segue. Da mesma forma é a questão do senador Aécio. Eu repito aqui de forma clara, eu não votei nem a favor do Aécio e nem contra o Supremo. Eu votei a favor da Constituição Federal, aonde eu leio claramente que não pode afastar um parlamentar, a não ser por prisão em flagrante e por crime inafiançável. Medida cautelar, não. E da mesma forma, ainda que o Senado, ainda que o plenário, na sua maioria de 44 a 26, decidiu suspender a medida cautelar do Supremo, a investigação continua, o inquérito continua, nada mudou para a Justiça. A Justiça vai continuar agindo de forma como vinha agindo e o senador Aécio vai responder conforme ele for chamado, na medida das investigações. Então ninguém livrou ninguém, o Senado não livrou Aécio. O que nós defendemos aqui é a instituição. O que nós defendemos aqui e o que eu defendi com toda tranquilidade, com toda consciência, respeitosamente conversamos, eu e o senador, Magno Malta discorda, outros discordam, mas tudo bem, mas é posição. É posicionamento. E, repito, para ficar bem claro, não votei a favor de Aécio, de senador Aécio, e não votei contra o Supremo. Eu votei a favor da Constituição, a qual eu jurei defender aqui. Se rasgam a Constituição, como rasgaram na votação do impeachment, eu também não concordei. Eu não concordei, eu votei a favor do impeachment da presidente Dilma, e no final da sessão eu vi fatiando a Constituição e mantendo o direito político dela. Onde é que está isso na Constituição? Rasgaram e aceitaram. Então, peraí, nós vamos votar aqui de acordo com conveniência política? Nós vamos votar aqui por causa do medo da pressão da opinião pública? Já disse um grande amigo, professor Jorge Boaventura, e com muita sabedoria, disse: no Brasil não existe opinião pública, existe a opinião que se publica. E nós temos que tomar cuidado, porque a desinformação e a má informação está levando críticos pertinentes, está levando críticos constantes a criticar sem saber o que está criticando. Não lê, não se informa, não se aprofunda, e depois é muito fácil usar a rede social para querer ficar xingando o senador, querer ficar agredindo o senador. Mas veja bem, eu acredito que até a maioria dos que postaram postagens me criticando, me xingando, pode ser que seja até alguns e muitos do que também acham que a crítica é uma censura, que até apoiam também a pedofilia, ou apoiam a zoofilia também, ou apoiam a destruição da família. Então, não adianta, seja no assunto família, seja no assunto Constituição, seja qualquer assunto, eu, senador Eduardo Lopes, eu sou um homem de posição, eu voto conforme minha consciência, com coerência e mantendo a minha coerência. Vou até citar aqui, me permita, senador, para que amanhã não surja nenhuma dúvida. Em 2013, por resolução, decidiu mudar a representatividade dos estados. É constitucional.
mas está escrito que é por lei complementar, não é por decisão do TSE. E eu me levantei contra e fui autor de um decreto legislativo que foi aprovado nessa casa e que sustou a decisão do TSE. Mas eu não era contra o mérito, era contra a forma. Está lá que tem que ser por lei complementar, de acordo com o censo, a cada eleição. Se não estão fazendo isso, mas o TSE vinha com resolução, então eu não aceitei naquele momento a interferência do judiciário, e da mesma forma na votação de ontem eu também não aceitei, porque eu quero defender a Constituição. Há um projeto de lei, acho que não conseguiu ser aprovado, não conseguiu, do senador Flecha Ribeiro, que ele já até disse, olha aí o senador Eduardo Lopes, o estado dele vai perder deputados e ele votou a favor comigo na CCJ. Votei sim. Aí pode dizer assim, mas que incoerência. Você não queria que não diminuísse o número de deputados na outra eleição e agora você vota a favor para diminuir? Eu uso o mesmo argumento e a mesma coerência. Eu não estou contra o mérito, eu estava contra a forma. Então, se eu defendi que tem que ser por lei complementar, como está na Constituição, de acordo com o último censo geral, a lei do senador Flecha Ribeiro, ainda que o meu estado perca a representação e vai perder deputados, eu vou votar a favor, porque eu não posso ser incoerente. Eu não posso hoje dizer uma coisa e amanhã, por interesse político, dizer outra. Então, eu defendo a Constituição e eu dormi com a minha consciência muito tranquila. Não atendi à pressão, à negociação, a acordo de ninguém. Eu votei conforme a de parlamentar, a não ser por crime flagrante ou crime inafiançável. Por medida cautelar, não. Obrigado, senhor presidente.